Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Ana Paula, formada em Engenharia Sanitária e Ambiental pela Universidade Católica Dom Bosco, pós-graduada em Direito Ambiental, com ênfase em Regularização Ambiental e Licenciamento, e mestranda em Ciências Ambientais e Sustentabilidade Agropecuária pela mesma instituição. Bom, na unidade 1, o nosso tema é Meio Ambiente Natural. Então, eu quis trazer um pouquinho para vocês, com base no que está no nosso material, o que vem a ser isso. O meio ambiente natural, ele compreende uma série de itens e aspectos que vão dar essa configuração. Então, nós sabemos que o homem, a fauna, a flora, a biosfera, a atmosfera, os elementos da hidrosfera também, como as águas superficiais, mar territorial e as águas subterrâneas, além do próprio habitat, são elementos do meio ambiente natural e é importante que todos esses elementos estejam em perfeito equilíbrio para que haja harmonia e para que todos os seres possam se desenvolver e também cumprir as suas atividades. Nesse sentido, a Política Nacional do Meio Ambiente, no seu artigo 3º, ela traz o que é o conceito de meio ambiente. E esse conceito vale tanto para o meio ambiente natural, artificial, cultural e também do trabalho. Então, nós temos que o meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, a gente pode perceber que essa base legal, ela dá a tutela ao meio ambiente e também estabelece que é dever e direito de todos preservar tanto para as gerações atuais e também para as futuras gerações. Nesse sentido, há uma grande confusão entre o que é meio ambiente e o que é ecologia. E, de fato, a ecologia ela pode ser confundida tanto com o termo chamado ambientalismo ou também pode estar ligado a problemas relacionados ao meio ambiente. Entretanto, o termo ecologia, ele deriva da palavra grega chamada oikos, que significa casa, habitat. Então, é o local onde habitam todos os seres vivos, inclusive também o homem. E aí, lá em 1869, Haeckel coloca uma definição bem clara sobre o que seria a ecologia. Então, nós temos aqui o que seria isso. Então, é um conjunto de conhecimentos relacionados com a economia da natureza, a investigação de todas as relações entre o animal e seu ambiente orgânico, tanto orgânico quanto inorgânico também, incluindo suas relações, sejam elas amistosas ou não. Por isso que nós temos também as relações interespecíficas harmônicas e desarmônicas, e também essa relação com as plantas e animais que tenham contato direto e também esse contato não seja direto. Então, nós conhecemos como indireto. Ou seja, é o estudo das complexas inter-relações referidas por Darwin de condições da luta pela vida. Então, o que seria esse conceito? É a relação do homem e dos outros seres com o seu ambiente. Então, é necessário haver essa relação e esse equilíbrio também. Então, isso que vem a ser o termo ecologia. E aí, a gente sabe que para que haja toda essa inter-relação, é importante que todos esses níveis de organização dos seres vivos estejam em completa harmonia e se complementem também, porque caso contrário, nós não teríamos esse equilíbrio que é necessário para a natureza. Então, aqui, desde a célula até a biosfera, são os níveis de organização dos seres vivos que vão definir essa maior ou essa menor complexidade dos mesmos. E aí, aqui, dividindo um pouquinho, então, nessa figura nós temos o átomo como o menor item que compõe toda essa biosfera, todo esse envoltório que permite a nossa vida. Seguido pela molécula, aí nós temos as organelas que vão formar as células e, consequentemente, o conjunto dessas células nós temos os tecidos e aí os órgãos e, por fim, o organismo completo. Seguido disso, esse organismo ele pode ser de várias espécies, como ali a gente tem no exemplo elefante e uma árvore.
O conjunto desses organismos de uma mesma espécie, nós temos o quê? A população. Então, ali eu tenho uma população de elefantes e também uma população de árvores. Sendo que todos esses organismos em harmonia, nós vamos ter uma comunidade seguida por um ecossistema. E a biosfera seria a união de tudo isso, de modo a compor o que nós temos hoje, certo? E aí, por fim, nós temos o quê? Por que é importante a gente entender o que vem a ser ecologia, a importância do meio ambiente natural? Porque hoje, o nosso modelo de desenvolvimento econômico, ele baseia-se basicamente no capitalismo, que promove o quê? A produção de bens de consumo, que são cada vez mais caros e sofisticados. E isso esbarra na ecologia. Por quê? Porque não tem como haver uma produção ilimitada desses bens de consumo, sendo que a gente tem uma biosfera que é finita e também limitada nos seus recursos naturais. Nos vemos na próxima. Obrigada.